maximiza o teu potencial, porque nós não sabemos o tempo que tem aqui. E a hora que apagar as luzes, aí já era. Uma coisa que eu entendi é que para você ser referência em qualquer coisa, você precisa ser de verdade. Se eu sou referência para algumas pessoas em desenvolvimento pessoal, é porque eu me desenvolvi e ajudo pessoas a se desenvolverem de verdade. Então quando você vê alguém que parece, meu Deus, extraordinário, pergunta pro Cariani, quantos anos que você treina? 31 anos. 31 anos. É extraordinário o que você faz todo dia? Não. Mas está repetindo todo dia. É extraordinário para quem está de fora. Como a gente já foi pobre, também foi pobre, não foi? Muito. Treinou, prosperou. Era fraco, treinou, prosperou. Tudo que a gente conseguiu na vida não foi por ser extraordinário, foi por um motivo. Então quanto mais vida você quiser, mais você vai ter que suar, mais você vai ter que lutar. Só que tem que repetir todo dia. Então o que você tem que identificar primeiro de tudo isso é onde que está o seu ponto forte. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Mano, me fala, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Aí ele falou, você vai fazer 3 coisas. Você não vai pôr uma gota de álcool na boca. Você vai treinar mais que todo mundo. E Deus acima de tudo. Essas 3 coisas. E você vai estar tranquilo. Fica tranquilo que você vai virar jogador. Então, a maioria das pessoas que não chegam a ser referência em nada é porque elas nunca foram de verdade. Você não consegue ser 100% verdadeiro o tempo todo. Às vezes você tem que rir para pessoas que você não gosta, mas é a educação. Mas quando você nunca é verdadeiro, quando você sempre está num disfarce, você nunca conseguirá ser uma referência de verdade. Não adianta você reinventar a roda. O segredo é você fazer girar mais depressa. Porque se a minha habilidade maior é verbal, então eu vou procurar uma profissão, vou me dedicar a uma área onde eu vou poder usufruir dessa inteligência verbal. Se a minha inteligência maior é a musical, o meu talento é para música, eu vou enveredar por esse caminho musical, que é meu talento, e aí provavelmente eu vou ser um músico de sucesso. E dá para ver o resultado de cada um pela aderência que essa pessoa coloca no projeto. Como que faz para aumentar a aderência de um projeto, tá? Muito simples. Aquilo que você quer virar não tem como ser segunda, quarta e sexta. E a academia, talvez no começo, eu entendo. Mas o que você quer virar tem que ser todo dia. Porque vai ter que mudar seus pensamentos, que vai ter que mudar seus comportamentos. E, na verdade, o pensamento vai mudar seu hábito, que vai mudar seu comportamento. Eu tenho a inteligência corporal. Tem gente que faz acrobacia que outros não conseguem fazer. Tem gente que tem controle. Tem um pianista que controla os dedos muito melhor que nós. Você tem uma inteligência intuitiva, que a mulher tem superior ao homem, e o homem não consegue entender isso, porque o homem que é racional, você reclama que seu marido é muito racional, você reclama que a sua mulher é muito emotiva, você fala que a sua mulher chora sem razão. Quando você começa a entender a sua finitude e que esse mundo passa muito rápido, você começa a agir com sabedoria. É isso que Davi está falando. Eu consegui isso muito jovem. Ainda assim, quebrei, dei problema, envergonhei meus pais em algumas situações, tive um início de casamento difícil. Ainda assim você vai errar na vida porque nós somos seres humanos, não existe ser humano perfeito. Mas pelo menos eu trilhei um futuro. Falei, é isso aqui que eu quero. Entendeu? Tem que fazer o barato e acabou. E mais que todo mundo. Porque como nós não somos os outros, tem os privilégios dos outros, sempre a gente tem que estar muito mais focado. O que você pensar, você é, ué. Todo mundo pode fazer o que quiser com a mente é muito poderosa. É por isso que o ambiente e gente muda tudo. Então muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida, que por uma razão ou outra escolheram uma profissão que não bate com o tipo de inteligência que ela tem. As pessoas que têm vergonha de mostrar as suas dores e suas vergonhas, elas ainda não entenderam que é isso que constrói a gente. Quando você vive de verdade, sabe o que quer. A vida não vai ser fácil mesmo assim, mas você pelo menos vai ter força para continuar caminhando. No fundo do poço tem mola. Ao invés do moleque, mano, você já é de periferia, você já é pobre, você já é zoado da classe alta, não interessa, você tá em desvantagem, mano. Sabe? Ao invés de você tá lá, imagina uma pista de Fórmula 1, a milhão, os carros, todo mundo a milhão. Quando tem um problema no carro, o que eles fazem? Vai pros boxes.
Conserta. E fica lá até consertar. E você só volta quando tá a milhão. Marçal, qual que é o pior cenário? O pior cenário é de quem não começou. Eu quero que você entenda que o estado que você está agora não define quem você é. O que define quem você é são os seus pensamentos e a direção que você colocou na sua vida. Porque você é de verdade e sabe o que quer. Então, o que eu estou vivendo hoje, eu não sabia exatamente que seria assim. Eu não imaginava ter milhões de seguidores, né? A gente se encontrou agora na África, né? Num dos aviões aí, você está vindo para Angola, está vindo para Moçambique. Cheguei em Moçambique, eram milhares de pessoas esperando. Em Portugal, eu nunca imaginei na minha vida isso. Mas eu sabia que de alguma forma eu ia vencer na vida. Eu falei, não, aqui eu não vou ficar. Nessa situação que eu tô, de pobreza, de religiosidade, que é diferente de espiritualidade, eu decidi, antes mesmo de passar por um processo de quebra, quando eu estava lá no subúrbio do Rio de Janeiro, antes de montar minha primeira empresa, quebrar, e foi a humilhação e a dívida gigantesca, antes disso tudo eu já tinha decidido vencer na vida. Ensinaram tudo errado pra nós, tudo errado. Agora vamos então fazer o direito, que não adianta falar também e não fazer nada. É você com você. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Sabe, você não tem nada que te impeça. É você ficar de pé durante a chuva, mano, a tempestade. Porque se você fica de pé e continua fazendo, aí clareia. Você controla 100% dos baratos que vai acontecer com você, cara. A nossa função, por isso que assim, é maximizar o nosso potencial, mano. Você que é trabalhador, CLT, na hora que você tiver uma folha de pagamento, você vai lembrar do que eu tô falando. Aquela dor. Na hora que uma pessoa injusta te processar e te tomar um dinheiro, você vai sentir uma dor. Aí você vai falar assim, ó, eu vou continuar crescendo, porque nada me para. Eu já tinha tomado a decisão. Eu vou ser um cara que vou me desenvolver. O melhor investimento que tem é em mim. Eu preciso aprender a vida. Eu preciso aprender como lidar com as pessoas. Eu preciso aprender como fazer dinheiro e não perder. Eu quero sair dessa realidade. Essa decisão eu tomei aos 19 anos. Não vou trabalhar para ninguém. Eu vou sair dessa situação que eu vivo hoje. E eu não quero ser religioso. Eu quero experimentar as coisas espirituais, mas sem estar debaixo de um jugo pesado de religião. Eu decidi isso e comecei a correr atrás. Não tem nenhuma novidade no que eu falo. Eu sempre explico isso. Nada do que eu falo é novo. Como é que eu comecei a acreditar na Bíblia? Não foi porque eu cresci nesse meio. Porque crescer no meio, o ambiente ele influencia, mas não determina, né? Se o ambiente, se ele determinasse, quem nasceu numa favela nunca ia poder vencer na vida, porque o ambiente determinou o fim dele. Sim. Mas não determina, só influencia. Né? Numa comunidade carente não vai poder ter uma vida melhor um dia e tal. E lógico que pode. Muita gente que hoje são grandes empresários vieram de uma pobreza até extrema. Qualquer um que está me escutando agora, ou passou, ou está passando, ou vai passar por alguma dor. As dores mais comuns: abandono, traição, perda de um ente querido, confusão mental. Então pega o que você tem, o talento que você tem, o que você acha que é pouco. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então todo mundo que está escutando pode fazer alguma coisa. E quando você ora, Deus vai escolher uma forma para te dar o sinal de se é ou se não é. Então o que parecia um sonho, Deus falou, não é para você não. Agora você diz assim, mas eu tenho 45 anos, vamos dar um exemplo. Eu tenho 45 anos, tá muito tarde, ou 50, ou 60, ou 70, não faz diferença. Tá muito tarde para eu começar a melhorar o meu cérebro? Não, nunca é tarde. E você começa a ver que a sua melhoria pessoal afeta o todo. A vida é um jogo de erros, não é um jogo de acerto. Quem erra menos, ganha. A primeira coisa que você tem que fazer para saber se é a vontade de Deus ou não é ter o mínimo de contato com Ele. Você só reconhece a voz que escuta todo dia. Se eu tô num parquinho cheio de criança e um dos meus 4 filhos grita, eu vou saber que são eles, porque eu escuto todo dia a voz. Agora, você só procura a voz de Deus quando tá desesperado, não escuta todo dia. Como é que você vai reconhecer uma voz que não escuta sempre? Tudo que os seus pais fizeram na vida deles, até se o seu pai saiu fora, ou o que foi, era o melhor que eles podiam fazer naquele tempo. Com o grau de instrução, com o que eles tinham. Era o melhor. Os Navy SEALs lá que é a Marinha Americana, eles treinam os caras para eles chegarem no último gás do corpo humano. Quando chega no último, eles descobriram uma coisa. Depois que acaba todas as suas energias, tem 40% de energia de reserva de sobrevivência. Quando o seu cérebro falar, chega, e você tiver mole, ainda tem 40% de sobrevivência. Só que aqui está o segredo. O segredo é o seguinte, fizeram um teste com um rato. Colocaram um rato para nadar na água, sem chance dele sair. O rato
que não tinha esperança nenhuma, morria em poucos minutos. O rato que foi resgatado e tirado e colocado de novo, ele nadou por 65 horas. Significa o quê? Se eu tiver esperança, funciona. Se eu não tiver esperança, não funciona. Então você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com um cérebro novinho. Aquele indivíduo que faz ginástica todo dia, ele chega aos 80 anos todo musculoso. Aliás, quando você cuida do corpo, você está também cuidando do cérebro. Então vamos lá. Se eu tiver uma esperança no meu espírito, porque todo mundo aqui é espiritual. Se eu tiver uma esperança na minha mente que dias melhores virão e que eu vou conseguir prosperar, essa esperança vai fazer eu nadar muito. Seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Porém, consome 25% do oxigênio que você respira. Então, o oxigênio é fundamental para ele. Outra coisa que você precisa, tem que eliminar as desculpas. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. A internet é boa demais. Boa para você gastar a sua vida inteira vendo Reels e TikTok. E boa demais para você ser muito bem influenciado e para salvar muita gente. Depende do caminho que você pega. A dor que você sente hoje de alguém criticar você, fala a verdade. Hoje você sente dor, sim ou não? Quando alguém te critica, sim ou não? Eu não sinto mais. Aleluia. Então, quando você se importa emocionalmente com uma crítica ou com alguém te atacando, é porque emocionalmente você é imaturo.